já voltamos. E agora eu quero fazer para o Algar uma pergunta que é do Adriano, aqui de São Paulo. Ele pergunta por que não copiamos um pouco da democracia da Suécia para os políticos brasileiros. Lá, qualquer político tem que apresentar resultados, ou não terá os seus objetivos compartilhados com a sociedade sueca. É um sistema que enriquece as nações. Você acha que funcionaria aqui esse... Olha, então, seria desejável, mas a gente tem, me parece, sempre que pensar na nossa tradição, na formação do Brasil, a maneira como as nossas instituições se consolidaram. Quer dizer, você tem nos países nórdicos, tem um tipo de democracia ligado a uma riqueza abundante. Né? Você tem uma população pequena e você tem uma riqueza, sobretudo, não de riqueza de solo, mas de riqueza intelectual. Quer dizer, eles têm muita riqueza ligada a invenções e a patentes. Né? Agora, no caso brasileiro, a gente tem uma tradição... E uma sociedade que muda muito pouco. Né? Outro dia eu estava com meu colega de Oslo, na Noruega, né, dizendo que a cidade dele não cresce, nem diminui, nem aumenta há mais de 50 anos. Ele fala, assim, não nasce ninguém, não muda nada. Ele falou, todas as férias eu passo no mesmo lugar. Já morre na mesma hora. São sociedades muito estáticas. Né, muito... Talvez, então, por isso mais fácil de organizar. Né? Quer dizer, então, como nós temos assim, essa diferença de uma sociedade de massa, quer dizer, e para uma sociedade onde você tem um planejamento. Não é? Você tem sempre as escolas são planejadas, se você tem um decrescimento populacional, você diminui o número de ofertas em escolas, professores, programas, etc. Ou então aumenta, mas tudo é muito planejado, até onde é possível. Não é que tudo é planejado, mas aquelas estruturas que necessitam da continuidade pública ao longo das gerações, é muito confiável. Né? Agora, no Brasil, você tem justamente uma mobilidade social e uma mobilidade de valores e uma mobilidade política muito grande. Até pouco tempo, esse ano, se não me engano, é o primeiro ano que o São Paulo... Como é que você falou? Você disse que São Paulo não recebeu imigrantes? Como é que foi a migração? Assim, a imigração foi menor do que a migração foi menor do que a imigração, né? Ou seja, São Paulo recebeu menos pessoas. As pessoas estão voltando para as terras de origem, estão voltando ali para o Nordeste, para o Norte. Até pouco tempo, a rodoviária nossa era Nossa, diariamente. Diariamente, família e família chegando, quer dizer, você não tem, né? Esse é o primeiro ano que o Nordeste começa a ficar um lugar possível das pessoas falarem, eu vou ficar. E pensando também em São Paulo, talvez agora a gente consiga pensar, São Paulo é mais ou menos isso, porque talvez não poderia se mapear o que é São Paulo também, o que precisa de São Paulo, se existe um número, porque quando a gente fala num lugar de 22 milhões de habitantes, chegando todo dia, que sejam 1.000, 2.000 pessoas, é muita gente chegando. Como que você organiza, né, essa vida de todo mundo e você consegue suprir tudo que eles estão precisando ao chegar? Isso é uma grande dificuldade, porque quando você vai urbanizar, por exemplo, um bairro pobre, como você tem uma morosidade do Estado, você faz um projeto, a prefeitura faz um projeto para urbanizar, para levar água potável, para levar eletricidade e os benefícios, né, mínimos. Quando ficar pronto, já triplicou a população. Mas é interessante então, agora, o Estado está sempre aquém das necessidades da sociedade. Mas sempre aquém, parece que realmente não existe planejamento. Como a gente vê agora para a Copa vai suprir o que o Brasil já deveria ter. Né? Como, por exemplo, a gente não tem nenhum metrô que chegue até o aeroporto. Né? São coisas assim que... Na cidade de São Paulo. Na cidade de São Paulo. Você tem um aeroporto dentro da cidade de São Paulo e você não tem um metrô para ele. Há quase 30 anos que não tem nenhum quilômetro de metrô e outro aeroporto da cidade de São Paulo foi colocado fora da cidade de São Paulo. A gente não conhece o que é planejamento, né, no Brasil. Você não tem uma ideia de urbanismo e de urbanidade em São Paulo. Porque o que pode definir uma cidade? Uma cidade é um lugar... Quer dizer, aquela famosa pergunta grega, por que é que os homens se reúnem para viver numa cidade? A resposta era para viver bem e cada vez melhor. E o que a gente entendeu até a ideia de uma cidade-jardim? A cidade é um lugar de bem-estar, de beleza, de conforto, de paisagem, possibilidade de andar a pé, possibilidade de ter transporte coletivo, de ter vida pública.
né? Ora, nada disso está dando nas capitais brasileiras, né? Então, e São Paulo, desse ponto de vista, então, não é uma cidade, é uma espécie de anomalia. Você não pode nem andar a pé nem de carro. Não. Você não pode ter transporte. Outro dia eu estava vendo um debate, não era na Suécia, mas era um debate na Bélgica sobre a questão da democracia, né? E, em um certo momento, havia um participante francês que diz o seguinte: o país rico não é aquele em que os pobres andam de carro. Um país rico é aquele em que os ricos andam de transporte coletivo. Sim. Não é? É claro, porque o nível de exigência de conforto é muito maior do que se imaginar uma carroceria de caminhão como é em São Paulo. Não é? Por quê? Porque as pessoas você não tem uma ideia de bem-estar e de respeito pelo cidadão. Por quê? Não tem o respeito pelo cidadão, porque o cidadão também não sabe se dá o respeito. Então, um pouco já está bom. Então, mas isso que é mais ou menos o que acontece no ano de política, né? A gente vê, porque São Paulo é mais ou menos o exemplo do que acontece no resto do país com relação à estrutura, né? Tanto de saneamento básico quanto de transporte. Quando chega ano de eleição, os ônibus começam a chegar no horário, no ponto em São Paulo. Então, aí muitas coisas começam a funcionar bem em São Paulo, as coisas públicas começam a funcionar bem. Aí fala assim, então significa que tem uma solução. Tem solução para o problema, tem jeito, mas talvez a ideia que se passe do... Eu tenho uma solução. Todo ano, não tem mais eleição de 4 em 4, todo ano tem eleição. Uma máquina democrática funcionando continuamente. Né? Porque não, as coisas funcionariam muito bem. A sensação que no ano de eleição as cidades melhoram, isso é evidente. Né? Melhora e que mostra que tem solução para algumas coisas. Né? E o último ano de governo também. O último ano de governo. Tudo funciona, né? As obras ficam prontas. E outra experiência também que eu tenho é que... E as que não ficam, eles inauguram mesmo assim, né? Fora o governo do Lula, segundos mandatos são ruins. O governo do Lula foi o que inverteu isso, o segundo mandato foi... Mas fora isso, os segundos mandatos do Sarney e do Fernando Henrique foram mandatos ruins, né? Segundo mandato parece que é uma arrecadação de dinheiro para se tentar outra coisa na política, né? Dar um salto maior. Então, vou enxugar tudo de dinheiro público, mas para o meu bolso para poder conseguir algo mais. Para não perder a minha pergunta, não esquece do vídeo do Stalin. Não vou esquecer. Vamos colocar o vídeo então agora para a gente comentar? Vou pedir então para ele colocar o vídeo para mim. Pode colocar o da festa primeiro. The Soviet Socialist Ukrainian Republic thanks our liberator, the great comrade Stalin, best friend of all children. The Soviet Socialist Uzbek Republic thanks our great leader, the genius comrade Stalin, for victory. We do not thank Comrade Stalin for our victory. We all know it was not Stalin who defeated the Germans. Yes, Comrade Stalin, it was you. No. We do not thank Comrade Stalin for our victory. Our thanks goes to the great Russian people. Your victory is a declaration to the world that the Russian people believe in a better future and stand ready to make whatever sacrifices are necessary to achieve the great construction of socialism. Esse é o Robert Duvall, fazendo o papel de Stalin, num filme tirado de um romance escrito pela filha do Stalin,
E ele deve estar com seus 80 e pouco, morando na onde que ela está morando? Na Inglaterra. Na Inglaterra. Assim, a minha ideia era voltar àquela questão, né? Quer dizer, da propaganda. Né? Essa é uma propaganda numa sociedade sem mercado, né? Mas que também as pessoas não voltavam para si próprias. Né? Elas começaram a ter algum entretenimento. Né? Elas tiveram que ter algum entretenimento e se tornaram espectadoras, né, do próprio Stalin. Né? Ele passou a ser a grande Xuxa. Né? Você precisa assistir. Né? Lógico, não é uma Xuxa apresentável, mas assim, é um espetáculo. Né? Se você não tiver o espetáculo da Rede Globo, ou não tiver o espetáculo produzido pelas mercadorias, você vai ter um espetáculo produzido por alguém. Né? Porque é mais ou menos o que o Alexandre fez, que foi o primeiro grande marqueteiro da política, foi o Alexandre o Grande, né? Eu até peguei uma figura que ele espalhou por todas as cidades onde ele conquistava. Vou pedir para o Omar colocar a figura do busto do Alexandre. Todas as cidades onde ele conquistava, em todos os lugares tinha um busto dele. E também tinha uma outra figura que eu tinha pego, eu não consegui colocar, que era sempre o Alexandre lutando, sempre aquela figura bonita do Alexandre, um homem forte, saudável, matando os inimigos, né? Eu gosto desses contrastes como agora apareceu do Stalin, o contraste entre o branco, tudo quentinho, aquela fartura na comida, e depois na rua as pessoas ouvindo ele, passando frio, no escuro, né, ali enquanto caía neve, né? Você lembra do espetáculo esse recente, espetáculo de uma sociedade também com mercado capenga. Tinha mercado, não mercado capenga. Desse que morreu numa situação, morreu matado aí, uma situação, como é que foi o no Brasil? Não, na Primavera Árabe, qual que foi o Gaddafi. Lembra como é que ele vinha para o Ocidente? Ele vinha para o Ocidente, ele instalava, na frente do hotel, ele instalava uma tenda onde ele entrava a cavalo. É verdade. Né? Quer dizer, se não era um espetáculo, para nós não, era um espetáculo para eles. Né? Se nós pensarmos que você teve, vamos dizer, na sociedade de capitalismo de Estado, né, que você tinha primeiro o fetichismo do trabalho, então você teve no Stalin, quer dizer, a partir da adoção por Lenin do Taylorismo, quer dizer, que copia do Ocidente como a maior invenção do Ocidente, que é o trabalho em cadeia, e aí logo depois começa o stakhanovismo, quer dizer, o registro de todas as forças produtivas para o trabalho, quer dizer, o combate à preguiça, não é? O Goncharov, né, que é aquele escritor que ficou famoso, e a personagem dele, do Oblomov, virou uma palavra russa. O Lenin faz um discurso contra o oblomovismo, quer dizer, a preguiça russa. Então, você tem um registro da força do trabalho, porque você tem a maior acúmulo de mais-valia que se conheceu, não é? Porque eles precisavam realizar a acumulação primitiva, que eles ainda não tiveram feito. Então, como é que você pode fazer uma população trabalhar na forma da superexploração, tanto os camponeses quanto os trabalhadores, o trabalho forçado, depois toda aquela coisa, nova política econômica, tudo o que aconteceu ali foi no sentido de você poder arrecadar o máximo de mais-valia, explorar ao máximo o trabalho para esse capitalismo de Estado. Então, o que você dá como espetáculo compensatório? A ideia do grande líder. De um lado, o grande líder, e do ponto de vista do povo, o mártir, não é? O mártir herói. Portanto, o massacre que foi a Segunda Guerra, 20 milhões de mortos russos, não é? Por erros do Stalin, isso é transformado depois pela história oficial celebrativa como a forma por excelência do grande salvador, que era o Stalin. Agora, isso é característico de todas as grandes ditaduras. Você tem a figura do carisma, e aí você não tem as instituições mediadoras da política, e, portanto, a relação do povo com o líder é direta. Então, sempre que você tem essa relação direta, o risco de ditadura é muito grande. Olha, então, voltando àquela questão da democracia sueca, quer dizer, nós podemos aperfeiçoar as nossas formas de convivência política. Agora, aqui no Brasil, como nós misturamos o público e o privado, isso significa o contrário das democracias
clássicas, vamos chamar assim, que se adaptam à modernidade, etc., mas uma democracia e uma qualidade política, ela não depende nem do vício, nem das virtudes dos governantes, mas da qualidade das suas instituições. Porque no Brasil, não. Depende das qualidades dos governantes. Então, é um híbrido, não é? Que o professor Chico de Oliveira ele chamou de ornitorrinco. Não é? Quer dizer, é uma espécie de fracasso do Darwin, porque é um animal que é uma ave, que é um peixe, Sim. é um mamífero que bota ovo. Então, quer dizer, você fica uma indeterminação, né, nessa coisa. E aí você dá nesses espetáculos, como você estava dizendo, o mensalão. Claro, desde o momento em que houve a denúncia, veja só o absurdo. O denunciador do então chefe da Casa Civil, do Zé Dirceu, o Roberto Jefferson, então, ele foi cassado por quebra do decoro. Por que quebra do decoro? Porque ele não provou a acusação que ele fez. E o José Dirceu está sendo julgado por uma coisa que não aconteceu. E foi cassado também. E foi cassado também, quer dizer. Então, por quebra do quê? Pois é, porque não aconteceu? Então, se não aconteceu, como é que ele poderia ser julgado e vai ser julgado agora por uma coisa que não aconteceu, porque justamente o outro perdeu porque não provou. Ora, então, tudo isso vira uma coisa meio risível entre a farsa e a má representação, e vira um teatro de baixa qualidade, onde o que se espera é ver uma vingança. Quer dizer, você não sabe do que você está se vingando, mas você quer que alguém seja condenado. Então, não por acaso você chama esse evento, os 40, não são 40, são 38, chama 40 para poder ligar os 40 ladrões do Alibaba. Quer dizer, tudo é montado para dizer que todas as pessoas que estão na vida pública virtualmente podem ser corrompidas. Na verdade, eram duas coisas separadas, né? Quer dizer, uma coisa era a situação no Congresso, né? Quer dizer, o problema do Roberto Jefferson com o Zé Dirceu era uma situação no Congresso. Dado que no Congresso ele não provou, e ele foi cassado por isso, né? Então o outro não poderia ser cassado, porque teria que ter um... Né? Agora, o caso do processo é uma segunda coisa, né? Porque aí entra a investigação da Polícia Federal sobre os dois. Sobre os dois, né? E que acabou se tornando uma investigação da Polícia Federal sobre um lado só. Porque o outro supôs-se que morreu ali. Né? Mas mesmo a ideia de formação de quadrilha, parece que juridicamente você não pode colocar no mesmo processo inserções políticas desiguais e assimétricas, não é? Desde um almoxerifado até um chefe da Casa Civil, todos julgados em instâncias diferentes no mesmo bloco. Sem contar que alguns foram julgados e condenados a priori. Sim. Né? Antes do fim do processo. No início do processo. Então, quer dizer, tudo isso faz uma qualidade mais ou menos próximo do Big Brother. Quer dizer, o que é o Big Brother? O Big Brother, entre outras coisas, ele quer dizer, a monotonia da tua vida pessoal, você fica vendo a monotonia da vida dos outros. Quer dizer, são desacontecimentos, aquele vazio, aquele tédio horroroso, mas também tem um lado fascistoide. Ou seja, cada um se sente no direito de destituir aquele desafeto, ou porque ele não gostou daquela situação, e ele tem esse poder de decidir sobre a vida das pessoas. Então, eu acho que existe uma espécie de grande catarse coletiva se você vê as punições. Porque o que já impera, todas as vezes que você fala, esse julgamento deverá ser técnico. Não, tem que ser político. Porque a condenação tem que ser política, porque alguém tem que ser punido. Porque não pode acabar em pizza. Porque já se inventou a ideia da tal da pizza. Quer dizer, então, você não tem mais, assim, vamos dizer, uma normalidade democrática. E hoje, inclusive, quando eu falei que a gente ia conversar sobre democracia e marketing político, o pessoal falou para mim, só porque hoje é dia da pizza, né? O programa vai terminar em pizza, então, Sabe uma coisa que me passou pela cabeça agora, com o Algarve falando? A palavra Watergate. Nos Estados Unidos, ela não virou nada. Ela é Watergate. Para nós, ela virou uma forma de pizza, né? Porque, para tudo nós, é alguma coisa gate, né? Frango gate, né? Nós tivemos muito mais capacidade de absorver a palavra para poder fazer uma rotina de tudo que não presta, né, do que os próprios americanos. Eles não fizeram isso com a palavra. Ela morreu ali. Era um caso e diz respeito a uma mentira do presidente Nixon, do qual ele sofreu impeachment. Morreu. Né? Para nós, não. Virou um sinônimo de caso mal resolvido, de caso
né? A gente tem uma capacidade muito grande de criar essas situações onde você, como é que você fala, que você rotula e taxa e com isso você não pode mais andar. Ao invés de você poder andar, você não pode mais, porque aí... Né? Então, a gente vê o que dá talvez um desânimo, né? O que se deveria se perguntar é por que os jovens ficam tão afastados da política ou quando se creem politizados ficam na forma de intervenções quase primárias do ponto de vista político. Porque você não vê transformações efetivas em que a participação resulta num benefício reconhecível por todos. Então, desde o Collor até hoje, a tal da corrupção só piorou, não é? Agora, o outro problema é que tudo vira corrupção. Tráfico de influências, informação privilegiada, desvio de dinheiro, financiamento clandestino de campanhas, tudo vira uma coisa só. Então, quanto mais conceitualmente pobre, mais vulnerável à manipulação se tornam as questões. E eu acho interessante isso que eu queria te perguntar. Você acha que o fenômeno Tiririca foi um fenômeno de votos em São Paulo? Ele é um resultado de um marketing político ou ele é o resultado de uma representação popular? Ou seja, as pessoas quiseram ele para representá-las no Congresso porque elas se acham parecidas com ele. Não, então, que existe um fenômeno de mimetismo, existe. Né? Você se sente representado por uma figura que é da televisão, é da mídia, mas que não tem um programa político claro. Portanto, pode haver isso. Agora, isso dá também para nós o que nós estamos entendendo por democracia. Quer dizer, os países, na sua origem, onde se estabeleceu a democracia, ela exigia um alto nível público do debate, portanto, do debate intelectual. Na Grécia, por exemplo, se exigia uma grande escolaridade, na Revolução Francesa também, porque como você vai decidir dos destinos de um país e de uma nação inteira, você precisa ter uma qualidade do debate, portanto, do discernimento das questões muito alto. E na sociedade de massa, e na democracia de massa, e ao mesmo tempo misturado com uma sociedade de mercado, você tem um rebaixamento do padrão da discussão, até porque... em grande parte hoje as mídias determinam, as mídias que eu digo não são as televisões, as revistas e tal, são aqueles políticos e um tipo de interesse que a gente não identifica bem onde está, que determinam o que é para ser conhecido pelo grande público e o que não é. Quer dizer, você não tem os instrumentos para poder discernir o verdadeiro falso, o ético e o não ético. Agora, as reações a isso, elas me assustam. As reações populares a esse tipo de política, elas me assustam, porque elas nunca vão pelo lado democrático, elas são reações fascistoides. Né? Veja só, uma reação que está aí na jogada, e que toda vez que eu vejo, pessoal, você faz parte de alguma associação anticorrupção? Eu falo, não faço. Por quê? Porque, em geral, começa assim, transformar o crime de corrupção em crime hediondo. Né? Esse tipo de coisa que a pessoa começa a pôr a vingança como uma relação de justiça. Né? E aí e dali para frente, você só vê reação à direita. Você não vê nenhuma reação, né, que seja uma reação em favor da democracia. Então você começa com a crítica ao Congresso. Quando você pensa que a crítica ao Congresso vai dar alguma coisa de melhoria para o Congresso, ela começa a virar uma crítica fascistoide, de fechar o Congresso, de diminuir o político. então uma das coisas que eu tenho feito assim ou como agora que vão ter que bater cartão, né? Esse tipo de coisa, né? Bater cartão, porque vai para o Congresso, daqui a pouco chega para a universidade, eu bater cartão, porque faz parte da mesma elite que comanda o país. Eles vão ter que começar a marcar presença e para os políticos que não têm problema de visão, que não conseguem ali bater o cartão, no caso, eles vão ter que, durante o plenário, erguer a mão e falar presente. É como se o Congresso tivesse que ser uma casa de escola primária. Né? Então, está presente você, como se o Congresso não fosse uma atividade política ou de viagem. Né? Outra coisa é o salário do congressista. Tudo isso que eu falo. O salário do congressista é muito mais alto que o do professor. Eu falei, é o preço da democracia. Custa caro ser congressista. Né? Não teria problema do salário do congressista, né? Acho que as pessoas mais ficam irritadas com o tipo de serviço que se recebe em troca. Outro dia eu li lá, né, na internet, correndo uma lista. O Brasil é o único país que paga os seus vereadores. Eu falei, que bom.
Porque quando não pagava, era pior. Nós vivemos a época que não pagava, né? Era pior. Né? Então, o sujeito tem um salário, sobrevive com o salário. Né? Quer dizer, o ódio a quem parece ter um privilégio. Né? Isso me parece uma reação fascista. E nunca vem uma reação que a gente possa aplaudir, porque ela rapidamente se massifica e fica perigosa. Né? Porque, na verdade, essas vozes, né, que exigem punições, justiça, geralmente são pessoas que são extremamente rigorosas no trato da coisa pública, mas na sua vida privada não é nem um pouco ética. Geralmente, quanto mais rígido você nisso, mais você é permissivo com você mesmo. Então, você tem uma dissociação, justamente porque nós não temos formação política, você não tem mais nos partidos o setor de estudos, quer dizer, até a minha geração, os partidos se formavam, você estudava Maquiavel, Locke, Hobbes, Marx, você lia e se informava, era importante a ideia da cultura e de um repertório disponível para você ter uma clareza maior sobre as questões. Quer dizer, hoje você não tem formação política, qualquer um, quer dizer, tem direito a se apresentar, quer dizer, você tem uma ideia de direito a qual não correspondem responsabilidades. Então, mas o mais interessante é que a pessoa se candidata, ela ganha eleição, só que ela também não se interessa, depois de que está ali, ela se informar sobre o que é política, quais são as leis, ela também joga todo o serviço para os assessores. Você sabe que você vê como é que a questão da imprensa livre é importante, né? Os únicos 2 deputados que melhoraram a sua... é o Romário e o Tiririca. Porque são os únicos 2 deputados que a imprensa fica em cima. Né? Dado que eles foram eleitos com uma votação grande, dado que eles não vêm da tradição política, a imprensa policiou. Policiou, eles melhoraram. São deputados que melhoraram. Romário, por exemplo, na primeira semana de mandato, ele foi pego em dia de serviço na praia, jogando alguma coisa que eles jogam lá. E não faltou mais. Depois disso, nunca mais. E participa das comissões. Entregou projetos. E o Tiririca também. Né? Agora, você veja como isso, se funcionou para 2, poderia funcionar para 500, que é muito pouco, né, se você pensar, né? É muito pouca gente. Né, daria para ser muito bem policiado, né? Mas a imprensa concentrou nesses bodes expiatórios, né, que viraram... Né, mas uma democracia ela não precisa da vigilância, não é? Porque a vigilância ela supõe uma suspeita e, portanto, já uma certa incriminação. Quer dizer, você teria ideia de participação na vida pública, se você aquela ideia do homem público, quando nós vimos o Alexandre no Império. O Alexandre ele colocava a sua estátua naquela tradição cultural que ele queria, no seu grande império, nas suas conquistas, e o mundo antigo até hoje, mas o mundo antigo era todo guerreiro, significava levar a cultura grega até o limite do mundo conhecido da antiguidade. E a estátua exemplar era um modelo de virtude. Então, era a virtude da coragem, da temperança, da prudência, etc. Então, eram valores culturais que eram transmitidos no Império. A ideia do Império não era só de pilhagem econômica, você tinha um ideário com relação ao outro, aquele que você vai pôr em contato. Por quê? O Alexandre ele realizou, a primeira vez na história da humanidade, a tradução de tudo que a humanidade conhecida na época fez de grande. Então, os tradutores na escola de Alexandria ficavam se traduzindo, todos os cientistas da época, os filósofos, etc., ficavam se traduzindo. Então, era um projeto cultural também. Agora, a política hoje, uma coisa é você chegar nela e depois você melhorar um pouco. Outra coisa é você chegar já investido de um espírito público. E é isso que não existe nesse momento. A casa chamada Congresso perdeu um pouco a sua compreensão popular, né? Quer dizer, você imagina que a população começa a cobrar do Congresso certas coisas que são impossíveis, né? Por exemplo, a presença no Congresso. Né? Quer dizer, o que é a presença no Congresso? Né? Como se o cara fosse funcionário público no sentido de bater cartão. Né? Quer dizer, já é um problema gravíssimo, né? De você cobrar essa presença. Né? É um não entendimento mesmo, né? da população das funções democráticas. Né? Outra coisa, essa história que você disse da formação dos partidos. Não sei se você reparou, mas os chamados institutos partidários, que todo partido tinha, eles estão a moscas. Né? Não sei se você reparou, mas assim, o PT tinha, o PMDB tinha, que eram institutos, né, fundações, às vezes eram institutos pequenos. Talvez por esse motivo que os projetos foi feito até
Eles foram substituídos. Os projetos agora nunca são inéditos, são cópias de outros projetos. Não, o PSDB substituiu os seus institutos pela figura do Fernando Henrique e pela entidade que o Fernando Henrique... O Lula imitou. O Lula imitou, quer dizer, eles desapareceram. A fundação, o MDB, o PMDB, tinha um instituto que publicava cartilha, que publicava estudos. Quantas vezes eu não fui lá? Desculpa, agora eu vou ter que te cortar, porque realmente o nosso tempo já acabou. O nosso tempo? já ultrapassamos. Nossa, já fizemos uma hora aqui. Foi uma hora já. Bom, a gente volta a conversar semana que vem, então obrigado pela audiência, pessoal.